Amigos do Saúde Digital, hoje o podcast tá muito legal. Eu tô tendo a honra de conversar aqui com uma líder, com uma head da AWS, Amazon Web Services. E você vai entender por que a Amazon, ou como a Amazon conseguiu ser uma empresa que está em todos os lugares e fazendo quase todas as coisas. Eu tô recebendo a Thaís Nardo. Thaís, obrigado por ter vindo. Muito feliz de estar falando isso para você. Eu vou ser bem claro, eu sou fãzaço da Amazon. Sou cliente da AWS na SD Connect. A gente usa a nuvem AWS. E recentemente eu estava fazendo uma palestra nos Estados Unidos e fui conhecer o supermercado da Amazon. E achei sensacional como que uma empresa que começou vendendo livro tinha um supermercado. E em frente ao supermercado, vários postos de recarga de carros elétricos. E aí o cara passa lá, duram mais ou menos 1 hora para ele recarregar o carro. É o tempo que ele precisa para fazer a compra dele no supermercado da Amazon, em que ele tem desconto na maçã se ele tiver o Amazon Prime. Então, tudo conectado, isso para mim é sensacional. E agora eu quero entender de você como que essa empresa consegue fazer tudo isso. Mas antes, conta um pouquinho do seu background pra gente. Muito legal. Bom, Lourenço, antes de mais nada, muito obrigada em me receber. Estou honrada realmente de falar de um assunto que eu gosto demais, né? Quando a gente fala da cultura peculiar que nós temos na Amazon, eu trabalho na AWS, que é a Amazon Web Services. Na verdade, a gente é responsável aí pela parte de computação em nuvem. Pode começar de novo, chegar um pouquinho. Podemos. Acho que... Tá baixo? Eu acho que se você puxar o microfone... Deixa eu puxar mais aqui, peraí. Me desculpe. Não, imagina. É que senão a voz eu e os microfones, a gente não se dá bem. Aí. Não, mentira, a gente se dá bem. Vai dar certo. Vai, aí pode começar de onde você... do começo. Do começo? Eu não perguntei. Eu te chamo de Lourenço ou Dr. Lourenço? Não, Lourenço. Desculpa a intimidade. Imagina, Lourenço. Só porque a gente mora em Paulínia. Bom, obrigada, Lourenço, do convite. Estou honrada de estar aqui falando de um assunto que eu gosto tanto, que é esse tema aí da nossa cultura peculiar na Amazon. Eu trabalho na AWS, na verdade, sou líder do time de arquitetura de soluções para os parceiros de setor público na América Latina e Caribe. Na AWS, a gente basicamente é responsável pela computação em nuvem. Então, como você falou, a Amazon ela está presente. Começou no varejo eletrônico ali de livros e segmentou e avançou aí para diversos outras indústrias, né? E tem muito o que falar. Mas respondendo a sua pergunta, falando um pouco do meu background, sou formada na área de tecnologia. Já estou aqui há 22 anos trabalhando na área de tecnologia, especificamente à frente de times, em liderança, há 18 anos. Comecei na parte de infraestrutura, então hoje, quando a gente olha para a computação em nuvem, né, que você está deixando de ter a sua carga de trabalho ali nos computadores físicos dentro da sua localidade e migrando para uma computação em nuvem. Mas o meu background ele começou em gestão de infraestrutura, gestão de telecom, e depois eu passei para a parte de gestão de projetos e programas de transformação digital, tanto para a área de varejo, né, nos Estados Unidos, quanto para a área de governo nos Estados Unidos, então passando por diversas áreas, até porque gestão de projetos você pode, né, aumentar, diminuir e fazê-lo aí conforme a necessidade. E estou na AWS há 2 anos, 7 meses e acho que 11 dias. A gente tem esse hábito de contar aí os dias, né, de ver há quanto tempo, porque a velocidade do nosso dia a dia, né, a forma que nós trabalhamos, ela é tão... Cada dia é diferente, nós dizemos que é sempre... Não sei se você já ouviu essa expressão, it's always day one. É sempre o primeiro dia. Então,
quando você fala da experiência que você teve, né, em um varejo físico da Amazon nos Estados Unidos, alguém teve um day one, né? Pode ser o seu 20º, 30º, enfim, day one. Mas nesse dia, a gente ainda está pensando na necessidade do nosso cliente, o que vai transformar a experiência que ele tem, por exemplo, realizando uma compra. E tem uma história interessante, não sei se você... Já falei do meu background, mas tem uma história super interessante sobre, especificamente, o Amazon Go. Quando o Amazon Go foi pensado, ele foi... Não foi a Amazon quer entrar, quer ter o mercado. Um supermercado ali ou um mercadinho de bairro. Mas realmente o time responsável, ele passou a pensar como seria você entrar numa loja e sair sem ter que passar por uma coisa que complica a nossa experiência. Que coisa é essa? Vamos ver se você... O que a gente vai fazer no mercado que você fala... Cash out, o caixa, a fila. Né? O que muitas vezes acaba tirando o nosso bom humor, né? Vontade de ir lá, né? Vontade de ir lá, porque vai ter fila. Então, o pensamento realmente foi esse. Como que eu faço? Como que eu penso a experiência no mercado sem que haja uma fila? Você ganha tempo, você tem facilidade. E tem uma frase do Jeff Bezos que ele emitiu em uma das cartas aí para os acionistas, todos os anos. O CEO da Amazon emite uma carta para os acionistas e ela é pública, qualquer pessoa tem acesso. E nessa carta ele disse que os clientes, né, nossa missão ela é focar realmente na necessidade do cliente. E os clientes estão sempre maravilhosamente insatisfeitos. O que é algo positivo, porque nos permite pensar o que mais que a gente pode fazer. E você consegue definir qual que é a necessidade básica, qual que é a base da experiência. Nenhum cliente vai virar e falar, nossa, eu gostaria que no Amazon Go eu tivesse uma fila mais extensa, né? Porque você já teve uma experiência positiva, a ideia é que a sua experiência continue melhorando. Então, o pensamento ele é centrado no cliente. Perfeito. Essa é a nossa missão e a gente começa a partir daí. E acho que tudo começa por aí, né? O propósito, qual que é a missão da Amazon, o propósito que você falou agora? A missão da Amazon é ser a empresa mais centrada no cliente na Terra. Na face da Terra. Na face da Terra. Então, que é a empresa mais centrada no cliente da face da Terra, né? Exatamente. E aí, o que está por trás disso é uma cultura que você disse que é o desenvolvimento de soluções baseado nos problemas, né? Qual o problema que o meu cliente tem que eu posso resolver? E eu queria que você contasse que isso essa ideologia está lá dentro, é uma apresentação que vocês têm, que conta um pouquinho dessa cultura da Amazon com os colaboradores, com o time, o que nós vamos conversar aqui hoje, que permite ela ser essa empresa centrada no cliente. Perfeito. Bom, Lorenzo, eu falei da cultura, eu falei da nossa missão, mas a nossa cultura ela é uma cultura peculiar, realmente, né? Quando a gente fala, eu vou aqui compartilhar como nós fazemos, né? Não tem algo prescritivo, não existe algo, olha, está aqui um framework de inovação para adoção, mas o que a gente faz, nós temos vou até usar o termo em inglês, chama working backwards, né? Então, você trabalhar de trás para frente. Então, você começa da necessidade do cliente e, a partir daí, você vai identificando não só problemas, né? Porque até problema acaba trazendo até uma conotação negativa, mas como é a sua experiência atual? Né? Então, que caminho você percorre, né, para você conseguir, por exemplo, efetuar uma compra utilizando o nosso varejo eletrônico? Né? De que maneira você faz o deploy de uma solução, de uma aplicação atualmente? E que serviços, por exemplo, nós poderíamos pensar para facilitar a sua vida? Então, mais do que eu pensar no problema, é você entender. Então, não adianta a gente, e aí especificamente no meu caso, eu estou à frente do time de arquitetura de soluções. Quando a gente tem uma nova necessidade,
não é simplesmente eu preencher uma folha de requisitos, né, para entender. Mas, literalmente, a gente vai percorrer o caminho juntos ali para eu entender qual é a sua situação, qual é a sua necessidade atual. Então, começa daí, começa do cliente e, a partir daí, né, fazendo esse exercício de working backwards, a gente começa a colocar em prática. Até eu vou trazer aqui os nossos princípios de liderança, né? Atualmente, nós temos 14 princípios de liderança que eles realmente dizem quem somos, como agimos e qual é o nosso comportamento ali no dia a dia. E o primeiro deles é o Customer Obsession, é a obsessão pelo cliente. Então, começa da obsessão pelo cliente para que eu comece a efetivamente desenhar uma solução para esse cliente, e aí levando em consideração o que é importante. Né? O que é importante para o meu cliente? Eventualmente, eu estou desenhando uma solução que segurança é muito mais importante. Ou para um outro cliente, a velocidade da disponibilização dessa solução é o que vai fazer a diferença. Né? Então, quando a gente eu trabalho especificamente com o setor público, que engloba saúde, educação, governo federal, estadual, municipal e organizações sem fins lucrativos. E cada indústria tem a sua necessidade, cada cliente tem a sua necessidade. Né? Então, a gente coloca isso em prática. E foi assim que a Amazon conseguiu também está atualmente presente em tantas indústrias diferentes, né? Em tantos pontos da jornada do ser humano. É isso. Facilitando o caminho dele ou melhorando fluxos, né? Retirando atritos, melhorando processos. Exatamente. E aí, além desse Customer Obsession, né? Que mais, assim, que você pode trazer, assim, que é do dia a dia da empresa? Legal. Eu tenho muitas curiosidades, né? Até depois te deixo uma recomendação de leitura, que é um livro chamado Working Backwards, que fala sobre como nos organizamos e as peculiaridades da nossa cultura. Mas no dia a dia, aí especificamente com o tema de inovação, nós organizamos a inovação em cultura, né, que diz respeito aos princípios de liderança, a missão. E nos princípios de liderança, a gente consegue balizar a construção de soluções, olhar para o meu cliente e fazer aquilo que é importante para ele. E aí tem um princípio de liderança que chama... A frase é bias for action, que seria mais ou menos, em português, ter iniciativa. E o ter iniciativa, quando a gente pensa em inovação, velocidade faz a diferença, né? E para você tomar uma decisão, na Amazon a gente costuma dizer, todos são líderes, todos inovam, todos podem escrever um documento, um PR FAQ, né? Um documento de press release e um FAQ com as perguntas aí, explorando possíveis blind spots, né? Possíveis pontos ali que você não levou em consideração a princípio. E esse documento é lido por diversas pessoas. Mas voltando ao ponto do ter iniciativa e velocidade, o bias for action, ele faz com que cada uma das pessoas, quando você vai tomar uma decisão, você também leve em consideração qual é o ponto de parada aqui, né? Do ponto o quanto de informação eu preciso para tomar uma decisão e avançar. Então, quando você tem a recomendação, né, até para os líderes e para o time de uma maneira geral, quando você tem 70% das informações para uma tomada de decisão, você já está pronto para avançar. Se você esperar ter 90%, você já está devagar demais. Que massa. Olha que incrível. Então, ele te dá um direcionamento ali importante. Tem um outro que é um dos meus favoritos, que é o Invent and Simplify. Quer dizer, quando a gente fala inventar, muitas vezes as pessoas estão pensando em algo, né, incrível, algo nunca antes pensado, nunca antes imaginado. E que legal quando a invenção ela está de mãos dadas ali com a simplificação, né? Você pensa em algo, a sua jornada hoje envolve, não sei, um caminho muito mais extenso e a gente procura simplificar. Eu gosto muito daquele exemplo histórico aqui que fala, né, quando o homem foi à lua e precisava de uma caneta para escrever no espaço.
E ao invés de levar a caneta, alguém teve a brilhante ideia de levar um lápis. Então, isso é uma forma de simplificar, né? Você olha para algo... Então, trouxe aqui 2 princípios de liderança dentre esses 14 aí, que falam um pouco do que eu vou comentar agora, que são os mecanismos, as formas que realmente a gente coloca em prática, né? Então, quando você tem uma ideia, e aí todas as pessoas, não existe uma hierarquia, né, que te diz, olha, se você está atuando nesse time aqui, você não pode ter uma ideia, né? Você tem que falar com o seu gerente e pedir uma aprovação. Isso não existe. Todo mundo pensa para o cliente e tem a possibilidade ali de colocar em prática uma escrita, né, de um press release, de um FAQ, e com esses recursos você começa a fazer sessões de leituras com vários grupos diferentes, né, até para receber esses feedbacks e começar a exercitar ali coisas que você não havia antes pensado. Então, quando essas leituras acontecem, e o que eu acho incrível, porque Leitura em voz alta? É uma leitura. Vou te explicar como é que é, porque é peculiar, é interessante. Conta aí. Se você está numa sessão, né, eu entrei na empresa durante a pandemia, então acontecia via Chime, né, que é a nossa ferramenta ali de comunicação. Então, eu entrei na call, estavam todos em silêncio. E uma reunião iniciou, bom dia, né? Olha, a gente vai fazer a leitura deste documento aqui, a pessoa envia o link, tantos minutos, tal horário a gente volta para discutir. Durante a leitura do documento, então, digamos que eu tive uma ideia de um novo serviço para a AWS. Eu vou escrever esse documento, vou organizar uma sessão de leitura, todos vão ler e, à medida que essas pessoas vão lendo, elas já vão questionando. Então, falar, como é que a pessoa vai fazer isso aqui? Você pensou nisso aqui? Né? Não entendi essa parte, não está claro para mim. Então, o documento se torna muito mais rico, porque ele tem uma visão... Participação de todos. Participação de todos. Que legal, cara. E aí, eu tenho 2 perguntas aí. Que horas que encaixa isso na agenda da pessoa que tá lá? Ela tem as tasks lá para ela derrubar lá, né? Então, que horas você vai encaixar isso na agenda? E depois que você fez essa leitura, você já ia falar, mas eu te interrompi, quais são os próximos passos aí para ir para frente? Legal. Bom, que horas encaixa, a gente dá um jeito de priorizar. Então, não existe no nosso dia a dia um tempo para... esse tempo aqui, sexta-feira de manhã, eu vou inovar e escrever documento. Não existe isso. A gente acomoda no nosso dia a dia, dentro da nossa carga de trabalho, com todas as nossas outras responsabilidades. Só que o que é legal, Lorenzo, é que você está tão empolgado com aquela ideia ali que você vai incrementando, escrevendo e não vê a hora de disponibilizar para outros times, para ter mais ideias, até que aquilo se torne realidade realmente e vá se tornar algo concreto ali para o seu cliente. Próximos passos, você não tem uma necessidade de aprovação. Mas, óbvio, se a gente está falando de algo grande, da construção de um novo business, isso vai avançando para outros grupos à medida que este documento possa se tornar uma realidade. Né? Então, e quando esse documento... E uma coisa que é muito interessante é que você começa a não ter medo de arriscar, porque você sabe que, como parte da nossa cultura e do nosso dia a dia, não existe uma penalidade para falha. Né? Você inventou um negócio aqui, não foi para frente até um lado e agora a gente está voltando. Não, todos são encorajados, as falhas são vistas como aprendizado. Até uma das falas que eu gosto muito é realmente como parte do processo de inovação que nós temos e daquilo que vem funcionando, né, junto à Amazon, você tem que ter a tolerância de ser mal compreendido, inclusive. Então, como que você pega uma ideia que está aqui e você fala, como é que eu ponho no papel? Como que eu faço que as pessoas entendam? Leva um tempo. Mas o processo é você levar para outros grupos até que aquela sua ideia saia do papel. Sensacional. E como que vocês
você como uma líder Latam, você contrata pessoas. Sim. Aonde que entra o RH e você que é a líder? E como que você mede esse apetite pela inovação por quem você está contratando? Eu estou entendendo que isso é algo a mais, né? Você vai me contratar para ter um job description ali. Só que essa empresa que eu estou entregando esse job description, ela me dá uma oportunidade também de mudar o rumo da companhia. O Amazon Go, o Amazon Fresh e tudo os outros. Ela me dá essa oportunidade, mas isso aqui você tem que entregar, porque isso aqui que é o que a gente combinou que você vai entregar. Mas você também pode participar e a gente quer isso e a gente contrata pessoas que querem entregar o que foi combinado, mas que querem mudar o rumo da empresa. Exatamente. Né? Eu acho que esse é o lance, né? Não é pôr toda segunda-feira vai ter o seu documento, toda sexta você vai ler o documento para tu. Não, você vai fazer o que você tem que fazer. Mas a gente tá de portas abertas e mais. Se você fizer isso, além de você poder mudar o rumo dessa empresa, eu tô te avaliando positivamente para você crescer aqui dentro e evoluir com a gente, né? Como que você contrata essa pessoa? Essa motivação, na verdade, assim, você até já trouxe algo que está muito associado à forma que nós nos organizamos para inovar realmente. Então, falei de cultura, né? Falei de mecanismos, então você tem lá documento de escrita. Só que nada disso acontece sem as pessoas. Isso. Né? E quem são essas pessoas? Né? Quem são os Amazonians? Na verdade, a gente contrata construtores, builders, pessoas que querem construir algo. E essas pessoas, eu acho que você vai ter medo muitas vezes de falar, mas eu não sei se eu vou fazer isso, né? Eu não sei se eu construir essa solução, mas é um builder, é alguém que vai gostar de construir, é alguém que vai gostar de ter ideias, de inventar e de pensar em algo que não foi antes pensado. Então, basicamente, o nosso processo também de contratação, ele é um processo diferenciado, né? Você tem ali as conversas que acontecem de uma maneira muito dinâmica e não existe algo assim, eu consigo ter um termômetro para saber se essa pessoa... É impossível você prever a questão comportamental, né? Mas o comportamento que a gente olha, né? O olhar realmente que desperta atenção é a pessoa que gosta de construir, é a pessoa que gosta de fazer mais pelo cliente. É inegociável você ter este olhar para o que é importante para o seu cliente. Isso, de fato, é o desempate de uma série de decisões que muitas vezes estão sendo discutidas, estão se estendendo. No final, o desempate o que é mais importante para o meu cliente? Então, antes de mais nada, essas pessoas, os Amazonians, eles precisam ter e exercitar essa curiosidade, essa vontade de inventar e a obsessão pelo cliente. Eu enxergo como os pilares importantes. Agora, uma questão que é muito importante para o líder, aí o líder no papel de gestor realmente, a forma que a gente distribui os times da AWS especificamente, a Amazon, nós trabalhamos com um conceito chamado Two Pizza Team. Já ouviu falar disso? Sim. O que é um Two Pizza Team? Toda vez dá polêmica quando eu falo Two Pizza Team, a pessoa fala, mas depende também da pizza, né? Não é bem assim. Two Pizza Team é um time que é pequeno o suficiente, como em uma startup. De maneira que ele consiga fazer fim a fim, executar fim a fim, tomar decisões, criar, construir. Então, existe um Two Pizza Team, um time pequeno, um time de aproximadamente 10 pessoas, que cuida, por exemplo, do botão de compras na Amazon. E esse time desenha, implementa, altera, ele é o dono. Ele é o dono de toda a jornada. Ele é o dono de toda a jornada. Ele é o dono da experiência do cliente. No caso da AWS, também. Então, hoje, nós temos um time, o meu time é um time que cuida da arquitetura de soluções dos parceiros da AWS, que são empresas, são startups, são empresas gigantescas no mercado.
Mas esse time tem autonomia de dizer, eu vou começar uma avaliação da arquitetura de uma solução que o meu cliente já está utilizando na nuvem e a gente vai fazer uma modernização e vamos quebrar essa aplicação e vou sugerir para o cliente aqui, recomendar quais são as boas práticas que ele precisa ter na sua nova arquitetura, na sua arquitetura aí desacoplada, né, de maneira que ele continue a inovar, de maneira que ele ganhe velocidade e principalmente sem perder resiliência, eficiência operacional e segurança, tendo cada vez mais segurança. Então, falei do tamanho do time, falei que... E aí, assim, fica um monte de time, né, pequeno, só que como que a gente não perde informações, não perde realmente o andar da carruagem. Esses times são centralizados em um single thread leader. Então, é um líder único que concentra vários two pizza teams. Entendi. E, Thaís, o que eu quero discutir com você aqui? Eu estou encontrando as palavras aqui. O negócio é o seguinte... eu sou empreendedor, a minha empresa tem 22 pessoas e eu quero ter e vou fazer uma empresa movida a propósito e nós somos movidos a propósito. Certo. Entretanto, não pode ser algo que seja descasado com a saúde do negócio. Porque se eu ficar... Vou usar uma figura de linguagem. Se eu ficar abraçando muita árvore, eu não vou manter a empresa de pé. E eu enquanto líder, estou fazendo uma consultoria com você. Eu preciso selecionar essas pessoas, motivar essas pessoas a terem o mesmo propósito que a empresa tem. Mas eles têm que ter um posicionamento também que se ele ficar só abraçando a árvore e não for pragmático e não tiver entregas concretas, esse propósito não vale nada, ele dissipa. Eu tenho que arrumar meios para entregar esse propósito. Então, voltando aqui para a sua realidade, tá? Eu quero estar do lado do cliente, eu quero fazer tudo pelo cliente. Mas se eu não arrumar um meio de ajudar esse cliente, sustentando essa empresa, tudo se escorre, tudo vai por água abaixo. Então, mas como que vocês lidam com isso, assim, no direcionamento das pessoas, que ao mesmo tempo que você precisa de pessoas com propósito, você tem que ter pessoas comprometidas com o resultado que permite a entrega desse propósito. O que você pensa disso? Você trouxe várias coisas. Ainda bem que você já é cliente da AWS, então a gente já consegue falar de alguns pontos. Uma coisa que você comentou, quando a gente fala da organização de um time, e eu trouxe lá a questão dos mecanismos que nós temos, esses mecanismos precisam de inspeção. Até porque, lembra que eu falei, a inovação... A criação, você tem que ter velocidade. Como que eu sei? E aí tem um outro leadership principle que chama Think Big, que é o pense grande. Mas muitas vezes o pense grande, eu preciso saber também quando eu não estou indo para o caminho certo. E através realmente de inspeção, de KPIs, mas com um time que tem autonomia para criar, para construir. Além da vontade, você realmente... dá essa autonomia para a sua equipe para a construção e aí define ali os acordos com o seu time, né, de como, o que, em quanto tempo, de acordo com a expectativa do cliente ou de acordo com a sua expectativa e seu cronograma. Mas uma coisa que é bastante importante, quando você definir o seu objetivo, né, o papel do líder é fundamental. Essa visão que você está trazendo, ela é fundamental até para que todos estejam engajados no mesmo propósito. Né? Todos estejam... Existe uma dificuldade, né, muitas vezes, de você trazer a sua ideia e você trazer o propósito da sua organização e fazer com que as 22 pessoas entendam. É difícil, é complexo e o tempo faz diferença, né, em vários aspectos. Então, tem algo, né, que é ali relacionado com o Bias for Action, que é
que a gente chama de one-way door e two-way door. Quando eu falo de one-way door, sabe aquela porta de emergência? Sim. Eu já fiquei presa, né? Na porta abri a porta, desci, cheguei lá embaixo, não conseguia sair. Voltei, liguei, falei, pelo amor de Deus, alguém abre a porta aqui que eu não consigo voltar. Por que a gente fala da porta bidirecional e a porta unidirecional? A porta que só abre para um lado. Para você voltar é difícil. Então, são realmente as decisões que podem impactar o seu negócio em escala. Quando eu estou falando... E aí, para você ter essa velocidade, colocar o seu time, né, com um modelo mental correto, para que o time... tenho 70% das informações, já consigo tomar uma decisão, porque isso aqui é um one-way door. É uma decisão simples. Eu estou implementando uma funcionalidade que eu consigo fazer o rollback muito rapidamente se não der certo. Agora, quando você está falando de algo maior, algo que pode comprometer realmente a existência da sua organização, aí é algo que precisa ser pensado, né? Você precisa se aprofundar. A gente tem o dive deep, como nós dizemos. Você se aprofunda mesmo para falar, peraí, e busca perspectivas diferentes. O que mais que a gente precisa saber? E você como gestor, e você como empreendedor, precisa ter esse modelo mental, né? Que é o nosso exemplo, acaba sendo, é o que a gente procura praticar no dia a dia, é ter um modelo mental de aqui eu posso tomar uma decisão mais rápida, ou aqui eu posso ir devagar. E aos poucos o seu time começa a praticar. Não é algo que hoje vamos fazer a lição sobre esse princípio de liderança. É algo que é praticado, né? É algo que você vai coloca construindo com o tempo. Exatamente. E o quão importante você considera e a Amazon executa aquela teoria de um produto liderado pelo design? O que você pensa dessa teoria? Como que você avalia? Então, o liderado por design, quando a gente fala... E aqui eu vou trazer outras teorias, talvez, né? Eu gosto muito do tema de design thinking, de tudo que é desenhado, antes de entrar na Amazon, inclusive, né? Tudo que é centrado no humano, né? Na necessidade humana. A gente tem visto muito, especificamente aí na sua área, na área da saúde, uma série de pedidos realmente, de clientes que estão buscando avançar de maneira que a experiência do paciente seja cada vez mais humanizada. Então, quando a gente fala de led by design, realmente tá associado. Eu caminhei com o seu sapato ali, identifiquei a sua jornada, os seus pontos de dores, e eu quero te ajudar com isso. E aí você fala, eventualmente, mas Thaís, eu não quero construir uma solução porque vai ser caro, porque vai atrapalhar meu negócio lá. Tudo isso a gente vai levar em consideração. Porque a gente quer levar em consideração o que é importante para você. Led by Design você começa do cliente. Você começa do seu cliente, vem para dentro de casa, pensa, né? Pode usar de artefatos ali, vamos desenhar essa jornada do cliente, né? Vamos fazer um ideation, né? Vamos pensar junto aqui e sempre validando, né? Os ciclos de design realmente eles requerem essa validação de quem é mais importante ali. Então, o Led by Design, que é um conceito que, além, né, de Amazon, eu vejo em vários segmentos, assim, nos mais impensados, e de maneira que as experiências estão se transformando. Né? Como eu havia mencionado, quando você tem um segmento novo, vou dar um exemplo do Kindle. A Amazon nunca tinha criado um device, um equipamento físico, um dispositivo físico. De repente, alguém vem com um leitor, depois, não sei se você já viu a foto do primeiro Kindle, mas o primeiro Kindle ele era mais pesado do que um livro. Ou seja, o protótipo ali, as pessoas já falaram, gente, como é que a gente vai, né, ingressar no mercado de leitores? Como é que para que a gente vai competir com o nosso próprio comércio eletrônico de livros, né? E levou tempo para que realmente a missão do Kindle, que é você ter ali um livro disponível em qualquer idioma, em 60 segundos ou menos.
Levou um tempo até que você conseguisse refinar aquele design, né? Refinar ali para chegar no que a gente tem hoje de leitor eletrônico. Kindle não foi o primeiro leitor eletrônico do mercado. Mas, escutando o que era importante para o cliente, incluindo funcionalidades como, tá bom, baixei o livro, agora eu consigo ler offline. Ao contato com a tela, que é uma coisa que esse eu adoro. Que eu falo assim, eu gosto de livro, mas o contato com a tela do Kindle, quando isso mudou, trouxe uma experiência diferenciada para o cliente. Então, quando o LED by Design, não quer dizer que você fiz o desenho aqui hoje vai de ter, primeira, tá pronto. Não. É você também ter essa paciência. Não sei se você já ouviu falar, a Amazon lançou um telefone, o Fire Phone, e o Fire Phone não teve sucesso. Não sei precisar, acho que foram 170 bilhões, e aí depois eu confirmo esse dado, te mando certinho, de 170 milhões de estoque ali que foram feitos, descartados, porque realmente não houve a adesão do público. Mas aí a gente fala, quando eu tenho a iniciativa, a velocidade, mas mesmo assim falho, rapidamente eu preciso coletar o meu aprendizado e ver o que eu faço com aquilo. No caso do Fire Phone, o aprendizado que veio, com essa tentativa aí que não deu certo, ele nos ajudou realmente a desenvolver os equipamentos físicos, devices Echo, que a gente tem aí com a inteligência da Alexa. Funcionando aí em diversos lares. Então, é aprendizado, é aprendizado contínuo para melhorar esse design. Sensacional, muito legal. Eu vou ler esse livro que você recomendou, depois você me dá a fonte. Eu vou até deixar aqui na descrição desse episódio. E uma frase que eu vou levar também é: você tem 70% da informação que você precisa, tome a decisão. Porque senão você esperou muito e aí outro pode tomar a decisão por você. Obrigado, sensacional, e vamos conversar mais vezes para eu aprender mais, porque eu tenho certeza que é de muita utilidade em pessoas que estão no meu estágio, no meu momento, ou até pessoas que estão em grandes empresas da velha economia, empresas mais tradicionais. E não que a AWS não tenha problemas, que eu tenho certeza que tem problemas e que tem dificuldades, mas sem dúvida a história mostra que esse mecanismo de gestão tem dado certo, porque tem ocupado vários pontos da jornada do cliente, cumprindo com a missão dela. Então, a gente tem track record suficiente para saber que esse é um bom caminho para ser replicado. Parabéns e muito obrigado mesmo pelo seu tempo aqui. Eu que agradeço muito o convite, viu? Foi um prazer aqui falar com você hoje, Lourenço. Valeu. É isso aí, pessoal. Manda seu feedback. Quem você gostaria de ver aqui? Você pode dar estrelinhas no seu agregador. Quando você faz isso, você ajuda, porque aí a gente ganha mais recomendação. É como quando você está lá na Amazon comprando um livro ou qualquer outro produto. Se você vê lá que tem muita estrelinha, o que você faz? Você compra. Se você dá estrelinha para o nosso podcast, mais pessoas vão escutar, porque o algoritmo vai mostrar para mais pessoas. Então, você ajuda a gente. Quero também que você me diga o que você achou, quem você gostaria que estivesse aqui conosco. Manda seu feedback para a gente. E semana que vem tem mais. Valeu!